Se você for lá para o capítulo 3, versículo 1, ele já trata de um outro assunto, falando um pouco sobre o chamado, a questão daquilo que você tem de vocação. Ele diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E aí ele vem dando algumas orientações quanto ao bispo. Qual é a diferença que vocês entendem sobre bispo, presbítero e pastor? Vocês já pesquisaram isso alguma vez? Alguém lembra? Alguém sabe? Nós vamos perceber algumas coisas aqui também. Tá? O mesmo dá pelas recomendações para estes, é o mesmo das recomendações para os diáconos. Tá? Mesmo para as recomendações dos diáconos. Nós vamos depois ver mais algumas coisinhas nessa carta, nessas orientações que Timóteo dá. Capítulo 4, ele diz assim, no versículo 1: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É forte essa palavra, fala a verdade. Imagina se eu chegasse na igreja e dissesse isso para toda a igreja. É forte essa palavra. Dizer, no meio da nossa igreja tem pessoas que têm espírito de demônio. É fraco não, essa palavra. No meio das igrejas tem pastores com espírito de demônio. Ou dizendo, isso, também. Ensinos de demônio. Também. Isso também, que é o mais pesado. Também. Isso mesmo. Entende? É todo um contexto que vem e que a gente percebe que ele vem lutando contra alguns problemas, alguns desafios dentro da igreja. E não só, porque não só do chamado dos líderes, pastores, bispos, presbíteros, mas dos líderes. Por quê? Porque estava entrando gente de fora na igreja querendo trazer essas coisas para dentro da igreja. O judaísmo para dentro da igreja. Trazer as leis para dentro da igreja. Por isso que ele chama a atenção dos líderes, dos diáconos, e dá recomendações. Para que eles possam realmente entender qual é o evangelho. Que fiel, ele fala várias vezes, fiel é esta palavra. Você percebe o próprio Timóteo lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo diz: se você ouvir outro evangelho, que seja, alguém lembra? Gálatas, anátema, maldito, aquele que der ouvido a outro evangelho. Então é uma palavra forte às vezes, de repreensão, de cuidado, de orientação. Tá? Só para a gente poder ter uma ideia, um panorama um pouquinho melhor. Um outro detalhe que Paulo trata aqui é interessante. Ele trata de dinheiro, de salário, tá? De sustento. Às vezes a gente tem uma ideia assim, mas por que tem que pagar, por que tem que ajudar, por que tem que contribuir? Né? E não está falando de contribuição de cargo, tá? Está falando de recompensar pelo trabalho. Tá? Se você olhar lá no versículo 17 do capítulo 5, ele diz assim, alguém pode ler? O 17 e o 18. O 17 e o 18. Acerca dos presbíteros, vários conselhos. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. O 19 também? Não, só até aí. Entende? Isso é para todos, para vários segmentos também. Tá? Mas quando nós olhamos aqui, para aquele que esmerece, porque nós temos missionários e missionários, pastores e pastores, líderes e líderes, temos diversas formas. O que a gente vê é uma dificuldade nessa área, porque nós temos percebido uma diferença muito grande, né, de não ter uma padronização, e aí você percebe que líderes
ganham 50, 100 mil por mês, né? Outros ganham 1.000, outros ganham 5.000, outros ganham 500, né? Outros não ganham nada. Né? Aí você pensa, peraí, alguns dizem assim, não, Maurício, não vai ganhar nada, não vai fazer por amor. Né? Mas ele está precisando. E a igreja não reconhece isso. E quando a igreja dá, ainda diz que está dando muito, né? Pelo que ele faz. Então, tem algumas coisas, eu já falei isso já com alguns da diretoria em particular, tem alguns trabalhos que necessita pagar, porque é essencial para a igreja, para que funcione algumas coisas. Só que ainda a igreja tem muita dificuldade porque existe algo que é dito sobre filantropia, né? E aí isso daí dificulta algumas coisas, porque dizem, não, é voluntariado. Gente, se eu não ganhasse, se eu não fosse pastor, eu seria membro. Se alguém tiver vocação para ser pastor, estude para ser pastor e vá, como você tem vocação para ser administrador, como tem vocação para ser advogado, como tem vocação para ser alguma coisa. Estude para isso e é merecedor disso, de recompensa. Né? E deve ser recompensado pelo seu trabalho. Entende? E aí as pessoas pensam, não, o cara é voluntário, tudo é voluntário. Né? Primeiro que a obra de Deus não tem voluntário. Eu tenho uma dificuldade com essa palavra de voluntário porque parece que é boas obras. Não é boas obras. Boas obras é uma coisa. Voluntariado é outra coisa. Né? E aí a gente cai no erro de tudo é voluntariado. E a gente fica com um pouco de dificuldade, né, nessa questão de que a gente olha algumas igrejas, até na nossa denominação também, sobre essas questões e a gente se preocupa com algumas coisas. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa coloca o carro dela na obra de Deus e trabalha mais com o carro dele para a obra de Deus do que para outras coisas. Né? E assim, aí a pessoa precisa de ajuda. Porque ela tem despesa, tem manutenção. Né? E eu tenho um pouco de dificuldade porque a gente também trabalha em nós. Eu estou precisando de uma caminhonete, às vezes põe 8 dentro do meu carro, capaz de fazer 2, 3 cargas. Tem gente que estou precisando de um carro. Tem gente que tem amor por isso. Tem gente que é abençoado, recebe de outra parte. E ajuda contrapartida. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós estávamos conversando hoje à noite, eu quero falar um pouco sobre isso também. Sobre a semeadura. Porque nós só queremos colher. Nós só queremos colher. Não queremos semear. Nós hoje, o que nós fazemos? Nós colhemos os frutos de quem? Quem semeou por nós. Aqueles que trabalharam. E nós vamos deixar o quê? Se nós só colhemos. Nós precisamos semear para aqueles que estão vindo. Para que eles possam colher também. E aí nós queremos só colher. Só receber. Só venha a nós. Venha a nós. Né? E isso é uma das coisas que Paulo orienta Timóteo a orientar a igreja. Né? Que precisa ter esse certo cuidado. Tá? Alguma dúvida? Olha só, uma das coisas que Timóteo trata é a vida de oração. Tá? Nossa, ficou pequeno o negócio lá. Matéria eu estou enxergando, não consigo. Está enxergando? Não, é que está meio embaçado. Melhorou agora, né? Melhorou, né? É só uma questão de foco. Olha só, vida de oração, gente. Tá? Se você olhar no capítulo 2, é uma das coisas que ele trata ali sobre a vida de oração. O exemplo, tá? Versículo 1 e 2 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Qual? Capítulo 2, desculpa, eu estou no 2 Timóteo. Antes de tudo, pois, olha. Isso mesmo. Tá? Quando nós olhamos, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu não anotei exatamente o versículo.
que eu deixei livre para a gente poder discorrer sobre todo o que está acontecendo dentro da carta de 1 Timóteo. Capítulo 2, ele diz, antes, pois. Lê para nós, Vânia. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Pode ler. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ok, tá? Olha aqui, a gente já começa a entender um pedido dele, para que o líder, para que aquele que quer realmente um compromisso, precisa se colocar diante de Deus. Porque nós pensamos na obra de Deus, naqueles que existem 4 processos pelo menos. Aqueles que observam, aqueles que vão, aqueles que jogam a corda e aqueles que tiram aqueles do buraco. E todo esse processo nós chamamos de segura as cordas. Né? Porque nós precisamos ter intercessores, pessoas orando e segurando as cordas por aqueles que estão à frente da batalha. Nós precisamos ter pessoas que estejam intercedendo pelos líderes, pelas nossas autoridades, pelos trabalhos da igreja. Algumas coisas são fundamentais na obra de Deus. Algumas coisas são fundamentais. E nós precisamos ter essa participação com líderes, compromisso. Ontem nós estávamos falando com os homens aqui sobre isso, né, Fabrício? Compromisso com algumas práticas. Né? Eu até citei, o Fabrício falou que tem a prática junto a Vânia, com outros da Donep, sobre o jejum. É bom. Se alguém tem essa prática do jejum, continue. Não pare. Né? Uma outra coisa que eu falei que os batistas acabaram mudando um pouco é que em vez do jejum, eles fazem mais práticas de oração. Então eles fazem campanhas de oração, vigílias de oração. Então eles colocam de uma outra forma esse jejum. Mas também, o jejum também faz parte da vida do crente. Tá? Se o crente tem essa prática, continue e incentive outros. Em São Paulo a gente fazia mais, não muito, mas fazia. Quando eu me converti, fazia-se mais. Isso depende muito dos líderes, conseguiu alguma coisa? Não? Tu me ajuda na coisa, né? Para mim tem noção de quantidade. Tá. E já são 10 Vai e lá. meia. Uhum. Eu Pode sou ser. Marta. A gente tem 30 minutos para... Outro assunto é a posição da mulher na igreja. Que pena que a Vânia saiu, vai ficar só Ana. Mas é bom. Olha só, Depois eu repasso para ela. O capítulo 2, gente, vai dizer algumas questões sobre a mulher. Tá? O versículo 8 vai dizer: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérola ou vestuário dispendicioso, porém com boas obras, como é próprio nas mulheres que professam ser piedosas. Aí Paulo faz uma expressão aqui que muitos têm dificuldades. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso. Eu acho uma palavra muito forte, essa daqui do apóstolo Paulo, de Timóteo, às mulheres. Pega isso aí, Eu falei para a Zara um dia, a Zara quase me jogou para fora da igreja. Viu, pastor? Mas aqueles pastores que vieram trazer a palavra aqui, eles falaram que lá na China, que está tendo um grande treinamento, diz que 90% das líderes lá que estão são mulheres. Eu acho que talvez os homens deixarem isso acontecer, talvez. Olha só, nós vamos precisar
que entender um pouquinho isso aqui, porque isso aqui parece um machismo. Né? Isso aqui parece um machismo. Tudo no contexto da época. Isso parece um Na machismo. época as mulheres não podiam. Algumas coisas, não só na época, até hoje. Uma vez eu perguntei pro Giovanni isso aí, e ele me disse que tinha uma questão com as mulheres daquela igreja, que elas estavam, pensando heresias, essas coisas assim. Olha só, existem muitas hipóteses, algumas coisas, outras já concretas dentro do contexto, dentro de algumas coisas que estavam acontecendo. Quando o apóstolo Paulo fala a questão de orientação para as mulheres, primeiro ele fala sobre a forma que as mulheres estavam se apresentando. Era um cuidado da forma que as mulheres estavam se apresentando. Uma das coisas que precisa realmente cuidar é a questão de ser pedra de tropeço. Tá? Isso hoje mudou um pouco. Hoje nem é só a mulher, mas o homem também. O homem às vezes é tão vaidoso que ele se torna pedra de tropeço. Há um dos cuidados, até mesmo pela questão de quando ele fala sobre adornos, né? Porque tem igrejas que não permitem adornos. Tem igrejas que não permite brinco, não permite pintura, não permite